tema é radiografia músculo-esquelética. Então, a gente vai citar os outros exames de imagem que a gente também usa na ortopedia, mas hoje a gente vai aprofundar no tema de radiografia. E utilizando a radiografia na ortopedia, né? Eu não vou falar de radiografia de tórax, de abdômen. Hoje a gente vai falar de radiografia sendo utilizada na ortopedia, que é a nossa grande parceira, né? Eu vou falar um pouquinho disso para vocês, vocês vão ver o quanto ela é importante para a gente, para nós ortopedistas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues, eu estou no Instagram como Marcela Ortopedista. Eu formei em medicina em 2013, então esse ano eu vou fazer 10 anos de formada. Depois eu fiz ortopedia no Hospital da Baleia e fiz outra residência médica em seguida, que foi a cirurgia da mão. Já fui preceptora de residência médica, já fiz parte da SET, que é a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia. Fui médica do Atlético e hoje trabalho na assistência, com consultório, cirurgia e sou fundadora dos cursos online, Ortho Academy e Mão Expert. Bom, então quais exames de imagem são mais utilizados na ortopedia? A radiografia, ela é disparado o exame mais usado pelo ortopedista. E importante, ela é o primeiro exame a ser solicitado em 95% das vezes. Então, quando eu pergunto lá nas enquetes, né, de caso clínico do Instagram, nos stories, qual exame a gente vai pedir primeiro? Né, praticamente 99% das vezes vocês vão clicar lá, responder na enquete que é radiografia, porque é o primeiro exame que a gente solicita. Ele tem ele tem muita importância e vários benefícios. A gente vai falar de cada um deles aqui. Não é simplesmente para ver a arquitetura óssea, né? Então, a gente consegue inferir várias imagens através dele, vários diagnósticos através da interpretação. Além disso, claro, a gente tem o ultrassom, que é examinador dependente, precisa da máquina, um aparelho, né, que precisa de alguém para realizar, não é simplesmente bater a imagem de radiografia. Tem a ressonância, que é um exame mais caro, às vezes não é tão amplamente disponível. Tem a tomografia, que é um exame que também necessita de uma máquina operacional, mas que é mais barato que a ressonância, mais caro que a radiografia, só que ela emite uma maior quantidade de radiação X, de radiação ionizante. Então, não é um exame que a gente vai sair pedindo para todo mundo fazer tomografia. E a cintilografia óssea, que a gente pode utilizar em casos específicos. Hoje ela está reservada mais para ortopedia oncológica, é onde a gente vai utilizar mais a cintilografia. Então, vamos falar aprofundado aqui de radiografia. Vamos entrar em detalhes aqui da radiografia ortopédica ou radiografia músculo-esquelética. Começando pela radiografia convencional, que é o mais comum, que é o que a gente, né, basicamente vai estar falando na maior parte das vezes, ela é um exame simples de ser realizado, é um exame de baixo custo, né, tanto o filme quanto o aparelho em si. Ela é amplamente disponível, então, ela tem ali na UPA, que você vai dar um plantão, ela tem no pronto atendimento de um hospital simples, ela tem no pronto atendimento de um hospital mais complexo, então ela tem na maioria dos serviços, a gente consegue encontrar uma clínica de radiologia, né, em vários locais, é fácil de ser realizado para o paciente trazer o exame, se não for feito no pronto atendimento. É um exame que é rápido de ser realizado, você pode pedir, o paciente vai ali, faz a radiografia e volta, né, ali na UPA mesmo, em 1 hora, na verdade, ela é realizada em 5 minutos, né? Mas até o paciente ir, cadastrar, fazer a radiografia e voltar. Então, rapidinho ali, você já consegue ver a imagem, já vai trazer esse retorno. Diferente dos outros exames, que precisam de um tempo de processamento, precisa, talvez, de um radiologista para laudar. Aqui, não, a gente praticamente não usa o laudo do radiologista para avaliação de uma radiografia. Quem vai avaliar a radiografia é o ortopedista quando ele recebe a imagem, né? Ou o fisioterapeuta, em alguns casos, quando o fisioterapeuta está apto para isso, ou o terapeuta ocupacional, né? Mas, basicamente, a gente não utiliza laudo de radiografia. Isso é muito importante, porque a maioria das vezes o paciente vai chegar só com a radiografia, né? Um exame que foi feito, ele pegou o exame, a imagem e levou, né? Diferente da ressonância da tomografia, que geralmente vem com o laudo do radiologista.
Então, por isso, né, e por outros motivos, que a radiografia é o primeiro exame a ser feito. E ele traz muitas respostas para a gente. Então, é um exame que deve ser o primeiro a ser realizado na maior parte das vezes, 95% das vezes. A gente precisa de realizar em 2 planos, pelo menos, porque é um exame que ele não é tridimensional, ele só vê ali, ó, uma imagem, um plano, né, que ele vai trazer, a gente vai entender como que ela é feita. Por isso, eu preciso ver pelo menos com alguma inclinação, ou de frente, de lado, eu preciso de pelo menos 2 planos para conseguir entender essa imagem e criar uma imagem bidimensional na minha cabeça, para eu fazer um diagnóstico. Porque muitas vezes, se eu pego só uma imagem de frente, é impossível eu afirmar alguma coisa. E é até perigoso você fazer algum diagnóstico quando você tem só uma imagem. Então, se você tiver só uma imagem em mãos, é melhor você falar, não dá para fazer o diagnóstico dessa forma, do que você se comprometer e falar o diagnóstico sem ver a outra imagem, tá? Então, é muito perigoso fazer isso. Não façam isso, exijam pelo menos 2 imagens, pelo menos 2 planos diferentes, pelo menos 2 incidências diferentes. O que a imagem da radiografia vai trazer para a gente? Principalmente o contorno ósseo, o contorno da estrutura óssea, o alinhamento, a congruência, que é o encaixe das articulações, mas vamos além disso, tá? Já já a gente vai entender o que a radiografia pode trazer para a gente. O que é? É uma radiação X, são raios X, que é uma radiação eletromagnética, que é construída dentro do tubo ou da ampola, e essa imagem que é gerada, ela é gerada através dessa radiação emitida pelo tubo, que sai da ampola. E esses raios X vão atravessar a parte do corpo que a gente estiver fazendo a imagem, eles atravessam e eles vão chegar em um plano, eles vão chegar aqui, ó, em um filme que vai estar posteriormente a parte do corpo que a gente quer avaliar para receber essa radiação X. Esses raios X vão chegar aqui no filme. Esse filme a gente pode chamar de película também, que fica dentro de um chassi que vai receber essa radiação. Então, as partes moles, o músculo, o osso, o ar, eles vão ter uma absorção diferente desses raios X. Por isso que a cor sai diferente. É branco, é cinza, é preto, a gente vai entender o que é de cada cor, mas a absorção de cada parte é diferente dessas radiações, desses raios-x. Por isso que a gente tem uma imagem construída, com o contorno, a cortical óssea mais branquinha do que o centro do osso, o ar ali preto, sem nada, porque não tem absorção, passou toda a radiação. Então, a gente já vai entender isso com mais detalhes. E o que eu disse, cada tecido vai ter um grau diferente de absorção. Então, a gente vai identificar não só contorno ósseo e esqueleto, congruência articular. A gente também consegue identificar ali, ó, o limite da pele, partes moles, se tiver, às vezes, a parte gordurosa periarticular rechaçada por um edema, um derrame articular ou uma hemartrose, que é sangue dentro da articulação, a gente também consegue inferir isso através das imagens. Então, a gente pode usar a radiografia para quê? O que a gente responderia de cara, né, de primeira, seria para ver fratura, para ver luxação, para ver artrose. Isso é básico, né? Essas 3 coisas são, sim, todo mundo saberia responder, porque a gente, obviamente, utiliza a radiografia para ver se o osso está quebrado ou não, para ver se tem uma articulação luxada ou não. Lembrando que luxação é a perda completa da congruência daquela articulação. Então, quando saiu completamente do lugar. E subluxação é quando tem uma perda dessa congruência parcial. Consegue manter parcialmente ali o encaixe e não saiu completamente. Quando sai completamente é luxação. E artrose, que é uma degeneração, que é um desgaste da articulação. A gente também pode ver isso numa radiografia. Existem os sinais de artrose de uma articulação, por exemplo, aqui, né?
Eu não vou entrar em detalhes, senão a aula vai ficar enorme, mas na artrose a gente vai ver uma diminuição daquele espaço articular, a gente vai ver uma esclerose da superfície articular, formação óssea nas extremidades, que são os osteófitos, podem ter cistos subcondrais. Então, tem vários sinais que a gente pode avaliar em uma imagem, numa radiografia, para dizer que tem artrose, assim como tudo que a gente vai falar aqui. Tudo que a gente vai falar aqui, existem os sinais específicos. Eu não vou entrar em detalhes de cada sinais que aparecem em cada imagem dessa lista de possíveis diagnósticos, porque não daria tempo, né? Isso eu entro em detalhes no curso de radiografia. Mas aqui a gente vai ter uma pincelada no que a gente pode encontrar. Então, fratura, luxação, a gente pode encontrar derrame articular, que seria o deslocamento dos planos gordurosos, que é o que eu falei, que quando a gente tem um derrame articular, esses planos gordurosos periarticulares, eles são afastados da articulação, porque tem um conteúdo aumentado de líquido sinovial associado a alguma coisa, ou uma infecção, ou uma sinovite não infecciosa, ou sangue, que é a hemartrose. E eu consigo ver esse limite, esse afastamento dos planos gordurosos. É muito comum de ser visto na fratura de úmero distal de criança, fratura supracondiliana de criança. Às vezes a gente não vê a fratura, não tem desvio, mas a gente vê que houve esse deslocamento. Então, tem um derrame vascular, possivelmente uma hemartrose, que foi causado pela fratura. Então, a gente consegue diagnosticar uma fratura supracondiliana sem ver a fratura. É claro que esse é o tipo 1 da fratura de classificação de Gartland. Também não vou entrar em detalhes nas classificações, porque isso a gente precisaria de umas 8 horas para falar. Mas, na classificação de Gartland, tipo 1, para fratura supracondiliana de criança, do úmero, não, talvez você não veja a fratura, você só vê o sinal indireto, que é esse deslocamento do plano gorduroso. A gente chama de sinal do coxim gorduroso. Alguém já ouviu falar? Sinal do coxim gorduroso? Alguns chamam também de sinal da vela, porque faz um formato, um contorno parecido assim com uma chama de vela. Então, a gente tem esses sinais indiretos que mostrariam ali um derrame vascular. O que mais poderíamos ver? Necrose vascular ou osteonecrose. E aí, nesse caso, o osso vai aparecer mais esbranquiçado. Quando o osso está mais esbranquiçado na radiografia, a gente chama de radiopaco, que é diferente do radiotransparente ou radiolucente, tá? Então, radiopaco é quando está mais branco o osso, quer dizer que tem um depósito maior de cálcio naquela região, que está bloqueando ainda mais, né, a passagem dos raios X. Então, ele vai ficar da cor mais branca. Ele vai ficar mais radiopaco, tá bom? Por exemplo, a doença de Kienbock. Alguém conhece essa doença? Eu postei esses dias, inclusive, nos stories do Instagram, um caso clínico de um homem jovem com dor há alguns meses, sem história de trauma, e ele tinha uma osteonecrose do osso do semilunar, que é a doença de Kienbock. O ossinho semilunar está aqui na região do punho. A Angélica acompanhou lá, ó, a Angélica viu. Alguém mais viu? Chama doença de Kienbock. Bom, é uma osteonecrose que pode ser vista. E eu faria o diagnóstico só com a radiografia, sem precisar aprofundar em outros exames. Apesar da gente gostar muito de radiologia, gostar muito de ressonância de tomografia, nesse caso eu não necessitaria de outro exame para fechar diagnóstico. Então, o que mais está travando para vocês? Aqui está travando um pouquinho o vídeo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me dá um feedback aí, só para eu saber se está tudo ok. Tá sim. Tá Aqui travando tá ou tá tranquilo, bom? Marcel. Tá sim, tá Tá bom. travando ou tá bom? Tá bom. Tá bom, então Tá tá. travando não. Beleza. Amanda perguntou, o sinal do coxim é geralmente de hemartrose? Já ouvi falar do sinal do coxim. Sim, o sinal do coxim é geralmente hemartrose, que pode ser causado numa fratura. É um sinal de uma fratura, e às vezes eu não vejo a fratura, então é uma fratura oculta. Eu só vou diagnosticar porque eu vi o coxim afastado e tem a história de trauma, claro, né? Mas o sinal de coxim pode aparecer com qualquer aumento de conteúdo dentro da articulação, ou seja, qualquer derrame articular. Uma infecção também daria o sinal do coxim.
uma infecção aumentaria ali a quantidade de líquido sinovial, né, um líquido piogênico, inflamatório, associado à produção aumentada de leucócitos, e também aumentaria o espaço ocupado pela cápsula. Então, ele vai afastar a cápsula articular, afasta o coxim gorduroso periarticular e você vê o sinal do coxim. Ok? Então, outros sinais que a gente poderia ver na radiografia. Tumor. Tumor a gente pode ver. Tumor tanto benigno quanto maligno, porque a gente sabe que existe uma lista de sinais de benignidade na radiografia e uma lista de sinais quando o tumor é maligno. Então, às vezes, pela radiografia, a gente já consegue inferir, imaginar qual é o tipo de tumor daquele paciente. Pela localização, pelo aspecto, se ele é céssio ou pediculado. Pediculado é quando tem um pedículo e céssio é quando ele, né, cresce totalmente ali aderido ao osso. A gente pode ver sinais de raios de sol, casca de cebola, tem muitos sinais que a gente pode encontrar dentro do grupo de tumores. Então, a gente não vai também entrar em detalhes aqui, porque seria mais uma hora de aula, mas a gente consegue ver sinais de tumor benigno, sinais de tumor benigno agressivo e sinais de tumor maligno. A gente não consegue bater o martelo, porque quem bate o martelo para falar se um tumor é benigno ou maligno é só o exame de anátomo patológico, que é a biópsia. Mas aqui a gente já consegue o quê? Programar, pensar, inferir, tá bom? Outros sinais que eu consigo ver, sinais de infecção. Infecção no osso é chamado de osteomielite. A gente pode ver lesões osteocondrais. A gente consegue ver corpo livre intraarticular, né? Um pequeno corpo livre que soltou ali da superfície articular. A gente pode ver consolidação viciosa, que é quando o osso tem uma fratura, consolida, mas consolida da maneira errada. Ele consolida torto, ele consolida com uma inclinação, com um desvio, ele consolida diferente da anatomia normal que deveria ser aquele osso. Isso é chamado de consolidação viciosa. Algumas consolidações viciosas podem levar a deformidades visíveis. Às vezes a gente vê ali o punho mais torto ou o cotovelo, por exemplo. Então, algumas consolidações viciosas, elas são prejudiciais. Precisam ser, inclusive, operadas para ser realinhado. Então, a gente vai usar a radiografia para quê? Para fazer os desenhos, os ângulos e o cálculo de qual é a angulação que a gente vai ter que fazer com aquela parte do osso, depois de uma osteotomia, para corrigir. Então, a radiografia ela também é importante para isso, para a gente traçar todos esses ângulos, fazer essas mensurações. A gente dificilmente usa outros exames para fazer a programação de uma consolidação viciosa. A gente usa principalmente a radiografia e, às vezes, a tomografia, quando a gente precisa de uma avaliação 3D, uma avaliação em 3 dimensões. A gente também vai avaliar se existe presença de pseudoartrose. Pseudoartrose é quando a gente tem uma fratura de um osso e esse osso não consolida, esse osso não cola a fratura. Isso sim chama pseudoartrose. Isso não necessariamente é numa superfície articular igual a artrose. Isso não tem nada a ver com artrose, com desgaste, tá? Lembrar que pseudoartrose é quando o osso não consolida. Muitas vezes essa não consolidação ela é sintomática e ela precisa ser corrigida. Na maioria das vezes a gente vai ter que corrigir com tratamento cirúrgico. Outras coisas a serem avaliadas numa radiografia, calcificações, ossificação heterotópica, que é quando forma osso ao redor da articulação, onde não deveria formar osso. É muito comum, por exemplo, em tríade terrível, que é uma fratura de cotovelo. Uma fratura luxação de cotovelo, a gente tem a luxação do cotovelo, húmero ulnar, a fratura da cabeça do rádio e a fratura do coronoide. Quando acontecem essas 3 coisas juntas, a gente chama de tríade terrível do cotovelo. E é muito comum acontecer a ossificação heterotópica, porque é um trauma muito grande. A ossificação heterotópica, um dado interessante, é que ela tem uma chance maior de acontecer quando esse paciente também sofreu um TCE, trauma crânioencefálico, associado à lesão. E aí aumenta o risco, a chance dele ter ossificação heterotópica. Além disso, a gente pode ver essa calcificação no músculo, que a gente chama de miosite ossificante. Existem também as tendinites calcárias.
Essa é a imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu poderia ter colocado imagem de todas, mas aí não daria tempo da gente avaliar tudo, conversar sobre tudo. Mas essa é a tendinite calcária, que é um depósito de cálcio no tendão, nesse caso, do tendão do supraespinhal, que faz parte do manguito rotador do ombro. Lembrando que o manguito rotador são 4 músculos: o supraespinhal, o infraespinhal, o subescapular e o redondo menor. O redondo maior não faz parte do manguito rotador, isso às vezes cai em prova. Então, aqui a gente tem uma calcificação do tendão do supraespinhal, que é o mais comum, e é uma causa importante de dor no ombro, aguda, sem trauma. Então, começou a doer meu ombro, há 3 dias eu não bati, mas está doendo muito, chega lá na emergência, faço essa radiografia e faço o diagnóstico. E essa tendinite calcária, ela tem vários estágios. Também não vou falar de todos aqui, mas tem vários estágios, e em cada estágio a apresentação na radiografia seria diferente. E por último, eu posso ver também ateroscleroses calcificadas. Às vezes o paciente tem diabetes, hipertensão a longo prazo, ele tem aterosclerose, e aí com o tempo a aterosclerose começa a ter o depósito de cálcio, eu consigo ver o contorno das artérias do paciente na radiografia. Esse é muito legal também. Falamos um pouquinho aqui de tudo que a gente pode ver na radiografia, agora vamos entender as cores, né? O que a gente vê na imagem e o que é a representação de cada imagem. Lembrando que radiopaco é quando está mais branco e radiolucente é quando está mais preto. O que é metal, ele vai fazer uma absorção total dos raios-x. Ele vai absorver totalmente, não vai deixar passar. Então, o que vai acontecer? A imagem vai ser branca, branca, brilhante. Aqui a gente tem uma radiografia de ombro, de úmero proximal, e essa é uma placa bloqueada que foi colocada para tratar uma fratura. Aqui não tem mais a fratura mostrada. Aqui já colou, já consolidou, a gente só está vendo a placa no úmero proximal. É uma placa bloqueada de úmero proximal. E nesse caso, a gente tem bem branquinho, bem brilhante aqui, ó, a placa com os seus respectivos parafusos. Aqui a gente consegue ver 3 parafusos. Provavelmente tem mais parafusos aqui, mas como eles estão sobrepostos na imagem, a gente não consegue ver nessa imagem. Se a gente tivesse uma outra incidência, a gente conseguiria afirmar quantos parafusos tem. Por isso que só com essa imagem eu não posso afirmar quantos parafusos. Aqui, a gente está conseguindo ver na imagem só 3 parafusos bloqueados longos na cabeça do úmero. Então, o que é metal fica bem branquinho, bem brilhante. O que é cálcio, que é o osso, a gente vê no contorno aqui, ó, do úmero proximal. Aqui, ó, é a glenoide, que é uma parte da estrutura da escápula, onde articula o úmero proximal, a cabeça do úmero. Então, aqui tudo branquinho é parte óssea, é parte do esqueleto. Fica ali, ó, branco, mas não é tão brilhante igual o metal, porque tem uma grande absorção, mas não é a absorção total. Ao redor aqui do osso, a gente tem o músculo. Aqui em cima tem o manguito rotador, aqui tem o deltoide, né? Aqui na frente a gente vai ter o coraco braquial, bíceps, posteriormente a gente tem o tríceps. E essas estruturas todas são estruturas que têm muita água, né? Músculo tem muita célula. As células são compostas praticamente de água, e a gente tem aqui então um tecido que tem uma absorção média dos raios-x, tornando essa imagem o quê? Cinza, mas é um cinza claro, tá? É um cinza mais claro, diferente dessa camadinha aqui em volta, que é o tecido subcutâneo, que é gordura, tem menos água, então ele não fica cinza claro, ele fica cinza escuro, ele fica quase preto aqui, um cinza mais escuro. E o ar, que não tem absorção nenhuma dos raios-x, quando passa os raios-x, ele vai se tornar aqui a imagem preta. Então, aqui essa imagem aqui mais lateral, mais à direita de vocês, é o preto, que é o ar. Então, aqui seria a pele, a divisão da pele, ar e cor, tá? Já a radiografia contrastada, porque a gente estava falando de radiografia convencional. Já a contrastada é quando a gente faz uma radiografia convencional associada a uma injeção de um material radiopaco, ou seja, que não vai permitir que passe os raios-x. Então, como não vai passar os raios-x, ele vai se tornar o quê? Branco.
branco brilhante, como se fosse da cor do metal da placa. E ele consegue fazer os contornos e mostrar para a gente aquele espaço criado. Quando a gente faz dentro de uma articulação, por exemplo, que é o mais comum, a gente inclusive chama de artrografia, onde a gente coloca esse material, que é um contraste iodado, hidrossolúvel, que ele vai se espalhar no líquido articular, ele vai se dissolver na água. Esse contraste ele vai marcar e delimitar para mim a superfície articular toda, porque ele vai preencher o espaço articular. Ele aqui está sendo utilizado para avaliar esse bolsão da cápsula articular, para ver principalmente se eu tenho uma capsulite adesiva ou não. Hoje em dia, com os métodos de imagem mais avançados, a artrorressonância, por exemplo, a radiografia contrastada tem sido cada vez menos utilizada. Mas uma forma que ela ainda é muito usada é durante um procedimento cirúrgico de redução da cabeça do fêmur na criança que nasceu com DDQ, doença displásica do quadril. Aquela criança está com uma luxação congênita da cabeça do fêmur e a gente vai fazer um procedimento para fazer essa redução. E como essa criança tem ainda um ossinho ali que não absorve tanto o raio-x, a imagem fica difícil de ser visualizada, fica difícil da gente definir se a gente conseguiu fazer uma redução adequada, congruente no pré-operatório, durante a cirurgia. Então, a gente vai, injeta esse contraste iodado dentro da articulação e faz uma imagem de radiografia, para a gente ver o contorninho, a gente ver aquele sinal ali do C, para ver se realmente conseguimos fazer o procedimento cirúrgico e encaixar a cabeça do fêmur no acetábulo. Então, é bem legal, é um dos casos que a gente ainda tem utilizado, mas para as outras coisas a gente tem usado cada vez menos. E uma outra forma de raios-x que a gente pode utilizar, mas que não é radiografia convencional, é a fluoroscopia, que é como se fosse uma radiografia em tempo real. A gente chama de intensificador de imagem. A gente utiliza muito durante os procedimentos cirúrgicos. Ele permite para a gente uma avaliação dinâmica. Inclusive, eu posso fazer a imagem e fazer um movimento ali da parte do corpo que eu estou examinando. A gente chama isso de radioscopia, ou fluoroscopia, ou intensificador de imagem. Então, em cada hospital tem o costume de chamar de uma forma. E tem hospital que chama de raio-x, né? Ah, chama o raio-x lá para mim, né? Eu estou no meio da cirurgia, preciso ver alguma coisa. Ah, chama o raio-x. Então, cada um fala de uma forma, mas é uma fluoroscopia, uma radioscopia. A gente utiliza esse aparelho, é um arco em C, e tem a ampola que emite os raios-x e tem a parte que vai receber essa imagem. Só que não é uma imagem que vai ser impressa em um filme igual a radiografia. Essa imagem vai ser analisada por um computador e ela vai ser gerada imediatamente na televisão. Então, aqui a gente tem um computador conectado a esse arco e a imagem aparece nessa televisão imediatamente. Dessa forma, eu sei se eu reduzi a fratura adequadamente, se eu coloquei uma placa de tamanho adequado, se o parafuso pegou o fragmento que eu gostaria que ele fixasse e por aí vai. Então, ela é muito importante para a gente na ortopedia. A gente utiliza ela em praticamente toda cirurgia que vai se tratar de parte óssea, de fraturas e parte esquelética. Quando a gente faz uma cirurgia de partes moles, né, músculo, tendão, nervo, aí a gente não utiliza, não precisa. Mas quando a gente está operando parte óssea, na maioria das vezes a gente vai utilizar a fluoroscopia. Aqui é um exemplo de fluoroscopia muito usado pelo cirurgião de mão, que é uma cirurgia de fixação percutânea, ou seja, através da pele, eu não abro uma incisão, é um mini open, eu faço uma pequena abertura, ela é feita percutânea, eu entro com parafuso percutâneo, eu não preciso abrir, afastar, entrar, ver o osso, não, é tudo percutâneo, por quê? Porque eu tenho toda a visualização que eu preciso do osso através da fluoroscopia. Aqui é uma fratura de escafoide, então aqui, ó, esse contorno que eu estou fazendo com o mouse é o escafoide, tem uma fratura da cintura, esse fio que vocês estão vendo pretinho é o fio guia, pode ser um fio de Kirchner, por exemplo, e ele vai marcar para mim onde está o orifício para eu colocar o meu parafuso.
Uma vez colocado o fio guia, eu vou introduzir o meu parafuso, depois de fazer a fresagem, né, passar a broca para construir esse túnel, eu vou colocar o meu parafuso. E meu parafuso pode ser conferido também, se está na posição adequada. Eu posso fazer uma imagem aqui, ó, de AP, de frente, uma imagem de lado, que é o perfil, e eu vejo em vários planos que a posição do parafuso está adequada. Então, uma cirurgia aqui, ó, percutânea, parafuso colocado através da pele. Agora, os tipos de impressão de radiografia para eu examinar, para eu avaliar, existe a radiografia em filme, que é aquela radiografia, né, transparente, que você tem que, né, muita gente coloca contra a luz, mas o ideal é que a gente coloque num negatoscópio, que é um aparelho com uma película que dá uma transparência e uma luz que é acendida atrás. Né? Vocês já devem ter visto lá no hospital, esse negatoscópio serve para a gente ver essa imagem. Mas hoje em dia tem sido substituído pela impressão digital. Um computador faz a análise dessa imagem recebida e a gente consegue imprimir em folha, numa folha especial, a imagem radiográfica. Ou a gente consegue até ver na tela do computador em alguns hospitais. Quais são os passo a passo? Qual é o passo a passo para avaliação de uma radiografia? Eu não vou entrar em detalhes mínimos aqui do 1, do 2, do 3, né? Isso eu entro lá no curso de radiografia musculoesquelética. Então, se eu fosse entrar aqui, eu gastaria mais de 1 hora para falar, né, desses itens. Então, aqui eu vou passar rapidinho com vocês. O que é importante para a gente examinar, avaliar uma radiografia? Primeira coisa é saber o que é a anatomia radiológica normal daquela articulação, porque se eu não souber como é a anatomia radiológica normal, eu não vou saber identificar quando ela estiver alterada, quando estiver alguma patologia associada. 2, identificar se respeita o posicionamento correto. Por quê? Às vezes a radiografia está de frente, às vezes ela está oblíqua. E às vezes, quando ela está oblíqua, eu não posso inferir e fazer nenhum diagnóstico que dependa dela estar corretamente. Por exemplo, a mensuração de algum ângulo, a mensuração de alguma distância entre dois ossos, eu não vou conseguir fazer com a imagem oblíqua, eu não posso, porque ela não foi feita corretamente. A imagem está levemente obliquada, não é posicionamento correto. Se eu tiver solicitado AP. Existe sim a oblíqua, não estou falando dessa oblíqua não, gente, estou falando de quando é uma imagem em AP ou PA e ela vem um pouquinho inclinada. Então, ela vem rodada, a gente usa esse termo. A radiografia está rodada, então ela não está adequada para ser avaliada. Então, a gente precisa de um posicionamento correto. Eu consigo ver isso no olho? Hoje eu já consigo ver isso no olho. Eu bato o olho e falo, essa radiografia está rodada, nem adianta. Me traga uma radiografia bem posicionada aí para eu conseguir fazer diagnóstico. Mas tem gente que ainda não consegue. Então, existem as regras. Cada parte do corpo existem as regras para serem avaliadas. Por exemplo, a sobreposição de dois ossos para saber se é um perfil perfeito, um perfil verdadeiro, ou os arcos de gilula alinhados para eu saber que é um posicionamento posterior-anterior verdadeiro do punho, a distância articular da articulação tíbio talar ou então tíbio fibular. Então, todos esses detalhes que eu né, eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui com vocês, mas todos esses detalhes, eles são importantes para eu saber se uma radiografia está posicionada corretamente. Se não estiver posicionada corretamente, eu não consigo, às vezes, fazer o diagnóstico através daquela imagem. 3, seguir a cortical óssea. Esse é o mais fácil, né? Eu vou pegar o contorno do osso e vou acompanhando ele para ver se ele forma toda a anatomia sem nenhuma descontinuidade, sem nenhuma tumoração, sem nenhuma alteração. Então, eu vou seguir toda a cortical óssea. O número 4 é avaliar superfícies articulares, o espaço, a altura da superfície articular, a altura dos dois lados, platô direito e platô esquerdo, por exemplo. Se existe uma diminuição ou aumento do espaço, se existe um contorno regular ou irregular nessa superfície articular. Então, são vários detalhes que a gente tem que examinar. Se existe corpo livre ou não. Então, a superfície articular também deve ser examinada. Se existe esclerose ou não, sinal de artrose, por exemplo, se existe cisto subcondral. Número 5, comparar a densidade óssea. O que isso significa? Às vezes a gente tem um cisto no osso e ele vai se mostrar com uma densidade óssea diferente. O cisto ele vai estar com um espaço mais branco, mais radiotransparente, mais radiolucente, ou diferente de uma tumoração,
por exemplo, uma metástase que pode se apresentar com uma imagem mais esbranquiçada, mais radiopaca, mais esclerótica. Então, às vezes, a gente tem que saber essas diferenças. E 6, examinar a medular óssea, o trabeculado ósseo. Inclusive, 2 ossos que a gente consegue avaliar muito bem o trabeculado ósseo, e ele, inclusive, mostra sinais para a gente de algumas patologias, é o calcâneo e o fêmur proximal. Neles, a gente tem que examinar o trabeculado ósseo. Então, a gente vai treinar só com uma radiografia aqui, não tem como treinar com várias com vocês, mas vamos tentar aqui fazer essa aqui juntos. E, inclusive, é a imagem que eu coloquei do caso clínico agora nos stories, tá? Então, botei lá e vou resolver aqui com vocês. Então, vamos lá. Essa é a imagem do paciente, radiografia. Coloquei vocês aqui no mute, tá, pessoal? Porque estava dando um barulhinho. Essa é a imagem de um paciente jovem, caiu no futebol, queda com a mão espalmada no chão, está com dor no punho, chegou com essa radiografia. Alguém arrisca? Não, dá. Alguém arrisca o diagnóstico? Alguém consegue ver alguma coisa aqui? Essa é uma radiografia de punho, póstero anterior e perfil. Enquanto vocês olham a imagem, eu vou lembrando vocês o que é PA e perfil aqui. Quando a gente coloca o chassi com o filme aqui na mesa e coloca a mão sobre esse chassi, a radiação X, ela vai entrar aqui, ó, posteriormente, né? A ampola, tubo, vai emitir a radiação X e ela vai entrar posteriormente e vai trazer a imagem para anterior. Então, isso é chamado de póstero anterior. Esse é um raio-x PA, póstero anterior, diferente de quando essa mão tá com a palma da mão para cima e os raios vão entrar anteriormente. Aí eu chamo de antero-posterior, ou seja, AP, quando os raios entram anteriormente. Lembrar que posterior e anterior segue a posição anatômica original, tá bom? Então, essa é uma imagem PA ou AP. E aqui é uma imagem perfil, ou lateral, perfil ou lateral, quando está de lado. Vamos ver quem que já mandou alguma coisa aqui. Aí, ó, viram uma fratura de escafoide, beleza, e viram uma bagunça dos ossos do carpo. Ótimo, então vamos lá, vamos acompanhar junto aqui que eu vou desenhar com vocês o que que tem de estranho. A próxima imagem é o comparativo. Vejam bem, vamos lá, vamos comparar juntos. Radiografia de punho, né? Então, aqui a gente tem a una, aqui a gente tem o rádio dos dois lados, aqui a gente tem os 8 ossos do carpo. Começando pelo mais importante aqui, ó, é o escafoide. Olha que bonitão, esse é o escafoide. A imagem da direita é a normal, a imagem da esquerda é o nosso paciente. Existe uma fratura, sim, de escafoide, e uma fratura bem desviada, que não é o mais comum, né? Então, uma fratura aqui de escafoide. Vamos ver se eu consigo desenhar, acho que consigo. Ó, esse aqui é o escafoide. E aqui está a fratura do escafoide. E o escafoide deveria estar assim, ó, bonitão, arrumadinho aqui, tá? Agora, vamos ver o semilunar. Olha como que o semilunar é, a posição do semilunar, né? O semilunar, ele tem esse aspecto meio trapezoidal. E olha como que o semilunar tá aqui. Olha a posição do semilunar. Ele está totalmente triangular. Então, isso mostra para a gente que algo está errado. Eu já sei o que é, porque eu sei o que é a patologia na qual o semilunar está triangular. Mas eu vou deixar vocês irem pensando aí. Aqui está o trapézio, na base do polegar, inclusive, essa artrose aqui, ó, da articulação carpo-metacárpica, chama risartrose, quando tem uma artrose aqui, tá? Ó, aqui está o trapezoide, aqui está o capitato. Olha como que o capitato sobrepôs a imagem dele com o escafoide e o semilunar. Isso geralmente não acontece. Olha aqui como que é, o capitato, ele não sobrepõe na imagem, eles são totalmente alinhados. Olha que linda a imagem normal. E aqui está realmente bagunçado. Ó, o amato também sobrepôs a imagem, não é o normal. Tá vendo isso aqui, gente? Esse branquinho chama gancho do amato. Aqui, ó.
gancho do amato, ou hook do amato, né? Isso é normal. Então, aqui está o nosso amato, aqui está o piramidal, e aqui está o pisiforme. Aqui está o piramidal, e aqui está o pisiforme. Então, essa é a nossa imagem. Olha que linda. Dá até vontade de dar um print aí, né? Eu vou dar um print aqui. Dá um print aí também, gente, coloca nos stories lá, me marca lá, que eu vou Eu gostar. acabei de fazer isso, Marcelo. Tem Isso um aí, ó, print, tava pessoal. ótimo desenho. Ficou muito lindo, né? Ó, então, me marca lá, bota lá nos stories do Instagram. Então, essa imagem da direita é uma imagem normal, a imagem da esquerda está alterada. Vocês já viram uma coisa, que é a fratura do escafoide, que é esse ossinho que eu marquei de rosa. Mas também tem um formato estranho do semilunar, ele não está fraturado, mas ele está em um formato estranho para ser visto em póstero anterior. Eu sei que não é assim porque eu sei como é a anatomia normal radiológica. Então, porque eu sei o que é anatomia normal, eu sei que a da esquerda é uma anatomia alterada. E, além disso, eu sei qual é a doença que deixa o semilunar em formato triangular. Então, aqui eu já saberia o diagnóstico. Mas eu ainda vou mostrar outra coisa interessante aqui para vocês, que são as linhas de Gilula. Vou colocar de verde. A gente tem algumas linhas que contornam... Opa! Algumas linhas que contornam os ossos do carpo. Existe a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. A primeira linha contorna a superfície e a cortical proximal. A segunda linha contorna a cortical distal da primeira fileira. E a terceira linha contorna a cortical proximal da fileira distal. Então, são essas três linhas, são as linhas de Gilula, com G. E aqui não tem linha de Gilula. Olha como se sobrepôs, eu não consigo nem traçar a linha de Gilula aqui. Está tudo errado, aqui tem alguma coisa muito errada aqui. Vamos passar para a próxima imagem, que eu vou mostrar o que está de errado, e a gente vai fazer esse diagnóstico junto, tá? Então, vamos lá. Então, próxima imagem. Vamos ver se eu consigo sair disso aqui. Ah, pronto. Próxima imagem, perfil. Em perfil, o que a gente consegue ver aqui? Acompanhem aí com o meu desenho. Essa aqui é a cortical anterior volar do rádio. Então, esse aqui é o rádio, ó, gente. Essa aqui é a una, estão sobrepostos. Isso aqui tá certo, porque a una sobrepõe ao rádio aqui no perfil, tá? Então, rádio e una. Agora eu quero ver o semilunar. Semilunar eu pus de azul, né, no outro, então vamos pôr azul aqui também, ó. Ó, semilunar, ele é uma meia-lua. Por isso que ele chama semilunar. Ele tá aqui. E onde ele deveria estar? Olha aqui. O semilunar deveria estar aqui, pessoal. Olha onde ele foi parar. Ele tá lá na frente. Aqui eu vou desenhar para vocês o rádio. Aqui é anterior e aqui é posterior. Então, aqui é posterior, eu coloquei na mesma posição, claro, para ficar mais fácil, tá? Por que eu sei que aqui é anterior? Porque aqui tá o polegar, tá, gente? Olha, quando eu faço um perfil, esse dedo que vem à frente aqui, ó, é o polegar. Então, aqui eu sei que é anterior, aqui é posterior. Então, aqui tá o rádio a una e aqui tá o semilunar. Olha que esquisito que tá isso aqui. Vamos marcar o captato de laranjado, que foi a mesma cor que a gente marcou lá. Olha só onde o captato tá. Olha onde o captato deveria estar. Olha o captato, gente. Olha onde ele deveria estar. Essa é uma radiografia normal. Captato articulando com o semilunar, que articula com o rádio. Olha onde o captato está. Então, o que a gente tem aqui? Uma perda de congruência da articulação entre o captato e o semilunar. A gente tem uma perda do encaixe. Mas é muito pior que isso, porque todos os ossos foram junto com o captato aqui para trás e só o semilunar aqui na frente. Então, é uma luxação dorsal ao redor de quem? Do semilunar. É uma luxação que chama perissemilunar dorsal. Ela é uma patologia mais complexa
do punho. Tem um nome mais difícil, mas aqui ela é linda de se mostrar porque a gente consegue ver direitinho os ossos e onde eles estão, que realmente está luxado e a gente não conseguia, muitas vezes, ver na radiografia inicial. Então, essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Gostaram? Deixa eu ver se alguém acertou. Acertaram. Essa linha branca no escafoide do raio-x normal é alguma sobreposição? Vamos voltar lá que eu já te falo. Na radiografia em AP, né? Imagino que seja. Aqui é uma sobreposição da tuberosidade, isso aqui é normal, tá? Se a gente fizesse um desvio NAR, a gente ia estender, esticar ainda mais esse escafoide e aí nem ia ter essa listrinha branca, provavelmente. Quando essa sobreposição é intensa, ou seja, o escafoide está muito fletido, muito dobrado, essa sobreposição vira quase que um círculo, chama-se sinal do anel. Isso é muito importante também. Luiz acertou, luxação transescafo perisseminar. Parabéns, Luiz, é realmente a transescafo. Chama trans porque atravessa o osso. Ela é fraturando o escafoide, então ela é transescafo. E peri, porque ela é ao redor. Então, perissemilunar ou perilunar. Parabéns, tá? Isso aí, a Angélica falou que no perfil ainda fica melhor para ver. Deu para reparar ainda mais a bagunça. Beleza, então acho que vocês viram aqui a luxação. Era para eu mostrar esse caso para vocês, que é muito importante da gente, né, entender a anatomia normal, como que é o alterado, quais são as patologias, os sinais. Então, ali a gente viu um pouquinho. Agora, sobre as incidências, gente, lembrar de sempre pedir no mínimo 2, tá? A pay-per-view é o básico, mas a gente sempre vai precisar de mais imagens quando a gente não conseguir identificar. Tem articulação que precisa de 3 ou mais. Quando a gente solicita imagem a mais, são as incidências adicionais. Essa imagem, por exemplo, alguém sabe o que tem nessa imagem? É uma radiografia póstera anterior de mão. Alguém consegue ver alguma coisa nessa imagem? Podem chutar. O que a gente está é para tentar fazer um quiz mesmo. Pode chutar, pode ver o que vocês acham que tem. Algo no quinto dedo? Também achei o quinto dedo meio esquisito, tá? Alguém mais? Não tem fratura de Boxer, que seria a fratura do colo do quinto metacarpo. Bom, vamos, pessoal. Só uma pessoa mandou, somos 38 pessoas online. Vamos lá. O que vocês acham que pode ter aqui? Fratura, luxação, artrose, osteonecrose? Quem dá mais? Talvez no primeiro dedo, talvez uma risartrose. Essa bolinha aqui, ó, gente, chama sesamoide. É normal, tá? Essa bolinha aqui é um osso sesamoide. Lembrando que a patela é o maior osso sesamoide do corpo. É um osso que aumenta o braço de alavanca de um tendão. Então, aqui ele serve para aumentar o braço de alavanca dos tendões intrínsecos da mão. Osteopenia, que seria uma diminuição, né, do cálcio ali no osso. Edema de partes moles, parece mesmo. Ou é uma mão gordinha ou tem um edema de partes moles. Tá bem gordinha essa mão, né? Também achei. Vamos ver quem vai. Risartrose. Mag é risartrose com R, tá? Risartrose. Amanda, osteopenia. Bom, então, o que a gente precisa? De incidências adicionais, concordam? Só com essa imagem a gente não consegue fechar o diagnóstico. Vamos para as imagens adicionais que eu solicitei. Então, essa foi a imagem que vocês viram, já estava um pouco estranho. Essa aqui é a imagem em perfil, que quase me mostra o que eu quero ver. E a imagem que faz o diagnóstico é a oblíqua da mão. Existe uma luxação carpo-metacárpica do quinto raio, ou seja, uma luxação do amato com o quinto metacarpo.
Então, aqui quase não dá para ver. Aqui a gente suspeita e aqui a gente fecha o diagnóstico. Então, aqui eu precisei de 3 imagens para ter certeza do diagnóstico de luxação entre o amato e o 5º metacarpo. Quais são as incidências adicionais, né? Eu não vou falar de todas, porque cada parte do corpo deve ter umas 15 a 30. 15 a 30 para cada articulação, tá, gente? Então, a gente vai ter aí mais de 120 incidências adicionais. Então, não vou falar de todas aqui com vocês, isso eu ensino lá no curso de radiografia, mas eu posso falar para vocês que existem incidências adicionais referentes à posição, por exemplo, AP, perfil e oblíqua, ou então AP com desvio ulnar, né? Então, existem posições adicionais. Existem as incidências adicionais referentes a dinamicismo, né? Dinâmica, por exemplo, flexão, radiografia da coluna lombar em flexão, radiografia da coluna lombar em extensão, ou então eu posso avaliar uma incidência adicional por carga. Radiografia do punho cerrado, quando eu faço uma radiografia assim, ó, com o punho cerrado, geralmente a gente faz segurando uma caneta ou um lápis. Para quê? Para eu fazer a força, para eu fazer a carga e ver a carga fazendo a abertura aqui do espaço escáfo-semilunar. Para quem não entendeu nada desse punho cerrado, tem um post que eu fiz ontem, se não me engano, de radiografia de punho cerrado, tá? Então, quem quiser é só ir lá ver. Ou então eu posso fazer carga ficando em pé. Peço para o paciente ficar em pé e faço uma radiografia do joelho dele. Aí eu estou vendo o quê? Como é essa articulação, como ela funciona com a carga, com o peso do corpo, né? Com a força da gravidade. E isso eu vou ter certeza de um espaço articular para avaliar artrose, por exemplo. Então, por isso que às vezes a gente solicita uma articulação, uma imagem, um raio-x com carga. No membro inferior pode ser com ortostatismo, já no membro superior não tem jeito, então a gente pode usar artifícios, como por exemplo, essa de punho cerrado. Ou eu posso usar uma incidência adicional utilizando a tração. Por exemplo, quando eu tenho uma fratura de tornozelo e preciso avaliar melhor os fragmentos, eu posso ir lá fazer uma tração do tornozelo para fazer a imagem. Ou então, quando eu quero avaliar uma luxação acromioclavicular, aí eu peço para o paciente segurar um peso no braço e o peso vai puxar o braço do paciente e aí eu vou conseguir ver a distância entre a extremidade da clavícula e o acrômio. Então, isso vai me ajudar a avaliar o quê? Qual é o grau dessa luxação acromioclavicular. Isso vai me ajudar a fazer o diagnóstico e classificar. A classificação chama classificação de Rockwood, vai de 1 a 6. E é importante por quê? Porque eu sei que de 4 para frente é tratamento cirúrgico e até o 3 é tratamento conservador. Então, às vezes, eu preciso de fazer uma radiografia com tração para eu saber qual é a classificação daquela fratura ou daquela luxação para eu indicar o tratamento. Então, é isso que é tão complexo na ortopedia, né? Por isso que a gente precisa de tantos conhecimentos, tantos blocos de conhecimento. Então, primeiro eu preciso do bloco de conhecimento de anatomia, depois eu vou juntar com o bloco de conhecimento de radiografia, para depois usar a classificação radiográfica para indicar o tratamento, né? Então, por isso que é tanto conhecimento, tanta matéria tão complexo. E, por último, aqui, incidências contralaterais. Eu faço radiografia de um lado, fiquei na dúvida, faço radiografia do outro para comparar, ou então eu preciso avaliar qual que é a altura normal do rádio daquele paciente para eu fazer uma cirurgia corretiva de uma consolidação viciosa. Lembrando que consolidação viciosa é quando o osso consolida, mas colou errado, colou torto, colou inclinado. Então, eu vou fazer uma correção, uma osteotomia, preciso da radiografia, às vezes, do outro lado, para eu ver qual é a altura do rádio, para eu comparar e fazer uma cirurgia correta. Aqui, outros exemplos de radiografias que eu não tinha visto. Qual era o diagnóstico no AP nem no perfil, mas quando eu fiz a minha incidência adicional, que aqui é chamada de incidência de Greenspan, eu consegui ver a fratura da cabeça do rádio. Aqui, a oblíqua interna do tornozelo. Então, o perfil e o AP não mostravam nada. Quando eu fiz a oblíqua interna, eu consegui ver aqui um traço em espiral longo da fíbula. Então, viram? Eu tenho até aqui, ó, os nomes detalhados de cada imagem na radiografia das fraturas. Eu consigo dar características para as fraturas, e isso, inclusive, vai me ajudar a indicar o tratamento.
Por isso que a gente precisa entrar a fundo depois nesses detalhes em um outro momento. Mas agora é só para vocês entenderem sobre a importância da incidência. E aqui, só para a gente brincar com esse jogo de imagens, a importância do exame em mais de uma incidência, né? Então, aqui a gente vê o príncipe lá fazendo uma mão, mas na verdade ele estava, né, conversando, fazendo o número 3. Aqui a gente achando, né, que o jogador tinha esse cabelo, mas na verdade era o outro jogador. Então, são imagens que a gente usa para que vocês entendam, assim, vulgarmente o termo que a gente utiliza da importância de fazer 2 imagens, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar, falei muito, deixa eu ver, 55 minutos, né? Queria falar um pouquinho mais rápido, mas é tanta coisa, se desse a gente ficava aqui 8 horas, 10 horas falando, mas isso eu entro mais em detalhes no curso de radiografia, não tinha como eu falar tudo hoje, espero que vocês levem aí algum aprendizado. Quem tiver interesse depois de aprofundar esse assunto, quiser aprender mais, tem o curso de radiografia, vai sair ele atualizado, para quem quiser ficar sabendo, quando ele for sair, eu criei um grupo VIP aqui no WhatsApp, eu coloquei o nome de Quero Saber as Novidades Primeiro, tá? Então, quem quiser, é só ler aqui o QR Code,